Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Viver de Renda. Nós vamos fazer hoje uma live muito especial. Temos um convidado muitíssimo especial, o Luiz Barsi Neto, o filho do Luiz Barsi Filho, e nós vamos falar sobre uma série de assuntos de muito interesse para todos vocês, com certeza. Nós vamos falar um pouquinho sobre Bolsa de Valores, falar sobre a trajetória dele enquanto investidor, que estratégias ele costuma utilizar para fazer a escolha de uma empresa para investir. Vamos falar sobre aluguéis de ações. O pai dele tem batido muito nessa tecla de como isso distorce algumas empresas no mercado. Ele tem citado o caso da IRB, Cielo, Cosan, e agora recentemente falou sobre Oi também. Vamos falar um pouco dos resultados da Oi, brevemente, comentar a partir da apresentação do Rodrigo Abreu, que foi feita essa semana, e ver o que ele está achando também deste case da Oi. Falarmos um pouco dessa característica da Oi de não ter um sócio, vamos dizer assim, majoritário, né, que possa ali estar ombreando com o Rodrigo Abreu, por não termos controladores, né, a empresa acaba ficando muito nas mãos do Conselho de Administração da presidência executiva da empresa, né, os prós e os contras disso, né, e vamos analisar esse momento de mercado. Vou convidá-lo aqui e tenho certeza que essa vai ser uma conversa muito agradável. Só um instante. Bom dia, Luiz, tudo bem? Como vai você? Bom dia, bonitão, tudo bom? Bom tudo dia jóia? a todos. Tá bom. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela atenção, por ter aceitado o convite, né? Nós aqui vamos falar um pouquinho sobre esses temas que eu já fiz esse preâmbulo, né? Eu gostaria que você começasse exatamente falando um pouquinho sobre quem é Luiz Barsi Neto, para quem não conhece ainda, e falando um pouquinho da sua trajetória de formação profissional e comentar um pouco sobre essa particularidade de como é e os prós e os contras de ser filho do Luiz Barsi Filho, nosso Warren Buffett brasileiro. Então, vamos lá. Bom dia, mais uma vez, bom dia para todos vocês. Vamos lá. Todos já sabem, meu nome é Luiz Barsi Neto, eu sou assessor de investimento, eu tenho um escritório de investimento aqui na XP hoje. Eu trabalho com o mercado há mais de 37 anos. Eu sou formado em economia por uma universidade que, por sinal, acabou, ela não existe mais, ela foi incorporada a outra instituição. E dentro de toda a minha vida, né, a gente sempre foi trilhado para o mercado, né, de valores. Então, antes de trabalhar fisicamente, né, diretamente com assessoria, eu venho da iniciativa privada, trabalhei numa multinacional durante 11 anos, depois fiquei mais de 20 anos também empreendendo em outras atividades, atividade lotérica, escola, pousada, apicultura e muitas outras coisas que a gente continua impaciente. Mas hoje eu faço uma das coisas que eu mais gosto, tá? Que é poder ajudar o brasileiro ou qualquer pessoa a investir melhor. No ano de 2020, com a chegada da pandemia, né, eu acho que todos nós tivemos que nos reinventar. Perfeito. Eu já vinha numa carreira solo, só para você ter uma ideia, né? Durante muitos anos, eu e meu pai, nós fomos sócios em assessoria, né? No escritório de assessoria de investimento. Então, durante muitos anos, eu que montava, junto com meu pai, as operações, a estratégia, o que fazer, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo hoje, justamente assim, de como montar uma estratégia de investimento. Então, hoje, dado aos marcos regulatórios, então, primeiro a gente começa, né? Qual é o perfil do cliente? Ele é conservador, ele é moderado, ele é agressivo, ele está disposto a tomar risco. Então, vamos lá, que nós já passamos por isso, que o nosso foco é ações. Então, assim, para você trabalhar com ações ou investir em ações, né? O seu perfil ele tem que ser moderado, agressivo.
Perfeito. Aqui na XP, se não for agressivo, é difícil conseguir comprar. Então, eu acredito que hoje está sendo bem mais agressivo mesmo o perfil de investidor. Então, Clóvis, é assim, quando eu venho para fazer para o mercado de valores e quando a gente faz os investimentos nas empresas, a gente sempre procura estar focando em buscar empresas que ou você pode ter uma estratégia para receber o dividendo, ou você vai buscar uma estratégia onde você possa buscar uma valorização, ou você vai buscar uma estratégia onde você possa buscar a valorização e o dividendo, Perfeito. e isso vai depender do momento do mercado, para que isso aconteça. Então, essa semana, né, nós tivemos dias muito agitados aqui na Bolsa, né? Tanto que, assim, como hoje... como sexta, né? Quinta, sexta... Quinta, sexta, né? E quarta-feira, eu acho que Sim. quase que todos os dias dessa semana, né? Eu Sim. acho que cada fala, cada expectativa do nosso presidente, ou do presidente atual e do futuro, gerou muita expectativa no mercado. Mas assim, gosto muito do que eu faço, estou muito feliz de estar aqui com o Clóvis, no nosso canal Viver de Renda. Eu acho que a gente poder dar informação e dar cultura de investimento é muito gostoso. Só para complementar, que eu estava no ano de 2020, com a pandemia, que nós tivemos que reinventar, né? Eu acredito que isso me fez aparecer, que até então eu era mais recluso, né? Sim. Então, nunca fui de aparecer, então, para todos os efeitos, quem aparecia mais era só minha irmã e meu pai, e assim, não é nada fácil, tanto que nós estamos aqui trabalhando, entendeu? E vocês devem ter visto, meu pai fez o lançamento do livro dele, que foi disponibilizado na rede social, tanto que foi disponibilizado o primeiro capítulo, e ele é bem claro lá, entendeu? Ele não dá nada para ninguém, entendeu? Cada um tem que conquistar o seu. Muito bem. Luiz, você falou aí chamou atenção aí nessa introdução aí da sua experiência, né, como dentro de empresas e também como empreendedor. Eu costumo dizer que isso é uma coisa que me ajuda muito a escolher os meus investimentos, o fato de ter tido a vivência empresarial. Minha carreira toda são 30 anos aí trabalhando para grandes empresas, e isso me ajuda a entender como funciona a empresa, como é a dinâmica, como é uma estratégia, um planejamento estratégico, como é a importância da questão da gestão, do líder, né? Muita coisa que quem não tem essa vivência tem dificuldade de compreender e até para dimensionar o investimento no longo prazo, porque as pessoas às vezes são muito imediatistas na bolsa, né? Querem um resultado para amanhã. Então, daqui 15 minutos, né? E no mundo empresarial, às vezes o resultado para acontecer são necessários 3 anos, 5 anos, para que um projeto tenha maturação. Isso para você é um diferencial na sua trajetória? Comenta um pouquinho isso. Eu até vou dar, assim, já começo exemplificando, né? Então, assim, muitas empresas hoje no mercado de valores, você vai buscar o quê quando investir? O histórico. Qual é o nicho de mercado, qual é o core business da empresa, onde vamos estar focados. Então, vamos lá. Quando você vai procurar uma empresa do setor de energia elétrica, você vai buscar o quê? Quais são as empresas perenes do mercado? Então, por quê? Porque todo mundo vai precisar apagar e acender a luz quando chegar em casa. Todo mundo vai precisar ligar a água. Então, nós vamos lá, as empresas de saneamento. Todo mundo vai precisar do papel e celulose, que ainda nós precisamos do papel higiênico. Nós temos o setor financeiro, então ainda nós precisamos do setor financeiro, mesmo que já estejam acontecendo
as moedas virtuais, as criptomoedas, mas ainda nós necessitamos. Então, são alguns setores que te faz olhar para o quê? Para o longo prazo, entendeu? Então, só que, como em qualquer empresa, vai ser dado em algum momento que, como qualquer, né, você tem aquele período onde a empresa começa a investir, ela matura, entendeu? E depois onde ela volta a ter que fazer novos investimentos. Então, o que me difere um pouco do meu pai às vezes, o seguinte, às vezes o carregamento do meu pai, ele é muito mais longo. Sim. Do que o meu. Então, assim, a gente procura dentro do mercado, às vezes dentro ou do mesmo setor, onde você fazer uma substituição, para não ocorrer em situações onde que você fez o investimento e às vezes você perde o time da venda. Então, Sim. por quê? Às vezes você perde esse time pelo esse negócio, mudou uma estratégia agora do governo. Então, eu vou dar um exemplo para você, uma coisa que aconteceu recentemente, que eu acho que isso acaba mudando um pouco o foco, né, de investimento. Nós sabemos que a Petrobras, pelo governo atual, ela foi uma empresa que, na minha visão, ela foi bem gerida, tá? Ela foi gerida por técnicos até fevereiro desse ano. Como nós entramos num período pré-eleitoral, ficou-se batendo muito na tecla o preço do combustível, e, cara, ele teve que colocar um pouco de um presidente, entre aspas, político, para que ou reduzisse o preço ou não aumentasse. Então, nós vimos que teve uma queda do preço do combustível, né? E nós vimos também o quê? Que nunca na história desse país uma empresa de setor de petróleo e gás distribuiu tanto lucro tá? Como se distribuiu hoje, tanto que está sendo questionado esse último dividendo. E, na minha opinião, ele é justo e legítimo. Tá? Porque a empresa ela tem condições, está dentro do estatuto da empresa, que ela não pode ultrapassar o percentual da dívida, e o que ela tiver acima desse percentual em comprometimento com dívida, ela pode distribuir. Clóvis, é um baita dividendo. Sim. Nós que conhecemos bastante um pouco de dividendo, eu nunca vi uma empresa distribuir num ano 50% da cotação em dividendo. Apesar que essa semana chegou a ultrapassar, né? Porque deu, acho que, 16, 17 reais de dividendo esse ano, e quando a cotação estava 38, entendeu? Metade era 19, não tá? Acho que essa semana teve, acho que na quinta-feira ela chegou a bater 26 reais. Então, assim, o dividendo deu mais de 50% do valor da cotação. Então, isso faz o que a gente olha e fala assim, tá barato? Não está barato o preço dela. O que aconteceu não é normal. E eu venho já me protegendo, desde quando começou essa fala, em janeiro, fevereiro, a gente vem se protegendo em opções. Por quê? Muitos não gostam, mas se faz necessário hoje, entendeu? Você usar todos os instrumentos do mercado para tentar se proteger. Então, eu posso falar para você que tanto em Petrobras como em outras ações também, a gente conseguiu ter êxito, tá? Nas proteções. Eu acho que é isso, até aqui para o público do canal, eu acho que, assim, procure um profissional que te auxilie a fazer isso, que faça você proteger a sua carteira também. Isso eu chamo lá de dividendo inteligente. Entendeu? Não é só fazer as substituições a hora certa de trocar uma empresa pela outra, trocar um dividendo pelo outro, também é você proteger a carteira. Então, recentemente, eu me recordo que eu dei uma palestra para um amigo, 2 palestras, né? Tanto aqui no São Paulo como no Rio de Janeiro. E um dos temas que eu comentei foi justamente esse aqui. Uma das perguntas lá foi o seguinte: se Petrobras
é para comprar ou para vender? E eu falei, olha, eu já estou na fase de proteção. Nós vamos entrar num período muito turbulento. Sim. Então, assim, nem eu, nem você, eu acho que ninguém, Cláudio, conseguiria prever como é que estaria a cotação da Petrobras hoje. Tanto que até esqueci de ver, antes da gente vir aqui, não sei quanto está a cotação da Petrobras hoje. Mas a gente não sabe o que ia acontecer. É a mesma coisa do Banco do Brasil, os papéis do setor estatal, ela poderia acontecer isso. E depois tem o inverso, tem os outros papéis, né? Os papéis que a gente fala que é a favor do governo que acabou ganhando as eleições. Sim. Então, para onde ele vai? Mais para o lado social, a gente sabe que não tem esse histórico de distribuir muito dividendo, então, eu acho que a seleção ela vai ser bem mais criteriosa, mas a empresa ela não vai deixar de existir. Dos setores perenes, onde a gente vai sempre tentar buscar para poder ter os nossos dividendos, né? Perfeito. Você falou aí do balanceamento de carteira, né? Dessa importância da gente não ficar estático no papel, porque muitas vezes as pessoas pensam que investir no longo prazo é comprar uma ação, colocar dentro de uma gaveta e esquecer que ela existe. Eu brinco muito assim, todo mundo faz uma pergunta, mas se você vende as ações? Vendo. E o seu pai vende ações? Vende. Entendeu? Vocês viram que recentemente meu pai tem uma posição bem generosa de Eternit, e assim, não vende. Vende. Se for interessante, se tiver alguma coisa distorcida no mercado, vai vender. Então, vai fazer o quê? Vai substituir dividendo. Nada mais, meu pai, nada mais é que ele faz isso aqui. Aquele papel chegou, deu um certo ponto, a gente faz o quê? A substituição do dividendo. Vai procurar aquele que estiver remunerando melhor e outra, que tem uma perspectiva de subir, Sim. Entendeu? De melhorar a cotação também. Então, assim, é um pouco de cada. Perfeito. Então, assim, quer dizer, são várias estratégias que você vai formatando. Então, você falou aí do balanceamento de ativos, agora você já traz também essa questão de olhar as tendências, né? De pegar uma tendência de alta, num papel que possa estar entrando numa tendência de alta, né? Sim, eu não falo nem o papel entrando na tendência de alta. Eu digo mais assim, sabe, Cláudio? Você olhar, por exemplo, uma empresa que possa estar convergindo para investimentos e para um cenário melhor. Perfeito. Então, vamos lá. Recentemente, nós tivemos aí o anúncio que a Cosan comprou uma participação na Vale. Perfeito. Aí a gente fala assim, cara, a Cosan comprou uma participação na Vale, uma empresa do setor de varejo, distribuição, petróleo e gás, do agro, comprar uma posição na mineradora. Tá. O que eles viram? Tá? O que eles viram, aconteceu o que com a cotação da Cosan? A 18, 19, 20 reais, quando o papel estava, ele estava numa condição de preço bom. A 15 reais ficou melhor ainda. Sim. Você olhar. Entendeu? Então, assim, mas não fomos nós que criamos essa oportunidade. O mercado acabou criando a oportunidade. Então, como essas quedas que tiveram no mercado recentemente, essa semana principalmente, sim. acabou abrindo bastante oportunidade. Eu me recordo Black Friday, né? Mas Black Friday antecipada. Eu não sei se pode, na próxima semana ainda pode acontecer, mas então você começa a olhar que alguns papéis acabam distorcendo. Sim. Então, por exemplo, na quarta-feira, saiu o balanço de Bradesco. O banco deu um bom lucro, mas o quê? O que pesou no balanço foi o quê? A provisão para devedores duvidosos veio numa escala um pouco maior. Sim. Derrubaram o preço do papel 17%.
Nunca o Bradesco aconteceu isso. Eu acho que eu li uma matéria que a última vez que o Bradesco tinha caído dessa forma foi em 1998. Eu acho que foi em alguma crise, que eu não me recordo qual delas Algum agora. circuit break aí. Foi em alguma, não deu nem circuit break, o Cláudio. Foi numa crise, eu não me recordo se foi na crise russa, crise do petróleo, foi em alguma crise em 1998 que teve essa queda expressiva de cotação. Então, assim, é o que eu estava comentando com vocês aqui. A oportunidade começa a aparecer. Então, você começa a visualizar. E a 18,80, o papel também já estava atrativo, na minha visão. Sim. Pô, a 15,50, 15,60, fica mais atrativo ainda. Então, se era bom a 18, a 15 pode ser melhor. Pode cair mais? Pode cair mais. Mas tem algumas coisas que, quando começa a cair, começa a distorcer, você começa a falar assim, poxa, deixa eu olhar melhor isso aqui. Entendeu? Então, onde você vai, onde você acaba direcionando investimento, recursos, onde você vai falar assim, poxa, eu tenho esse papel na carteira que eu acho que eu posso substituir. Mas o Bradesco dá 50 centavos de dividendo por ano, um exemplo. Poxa, mas essa empresa aqui, ela dá 45, ou dá os mesmos 50. Puta, mas o Bradesco depreciou 17%, 20%, seja lá quanto for. Será que não vale a pena? Você faz um breve relato, um breve estudo, e tenta formalizar isso. Assim, poxa, isso é um bom investimento ou não é? Sim, perfeito. Entendeu? Então, assim, acho que assim, a minha condução para com os clientes é justamente assim, de você poder mostrar inúmeras alternativas, não só uma alternativa. Perfeito. O nosso guru americano lá, o Warren Buffett, né, ele diz, olha, não amaldiçoe as quedas, né, as correções, abençoe-as, porque elas sempre nos dão grandes oportunidades de comprar coisas boas, baratas. Isso sempre fez muito sentido, né? Quer dizer, é nessas horas que a gente tem que vencer o medo, porque eu acho que a grande maioria das pessoas ficam apavoradas quando vê as quedas, né? Principalmente assim, investidores, que eu acho que até nós comentamos isso, acho que foi em off, tá? Se eu não me recordo. E às vezes o investidor de longo prazo, o longo prazo dele é 17 minutos, 18 minutos, né? Então, ele tem prazo de validade. Então, quando ele compra e sobe 20%, num curto espaço de tempo, ele fala, tá sabendo, agora eu sou de longo prazo, mas se perder 3%, ele já acredita que não seja um bom investidor. Então, isso faz com que a gente sempre esteja olhando o mercado atento, com olhos bem arregalados e tentando sempre, quando aparecer as oportunidades, mostrar para os clientes, mostrar para as pessoas que não é só o compra e vende. Sim. O compra e vende também faz parte do mercado. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, mas você faz day trade? Eu vou falar assim para você, faço. Sabe como? Quando o mercado deixa eu fazer day trade. Entendeu? E quando é que ele deixa? Quando você tem que ter também um pinguinho, de sorte. Sim. Porque eu sou o tipo daquele profissional, daquele investidor, que eu gosto de olhar tudo. Então, eu olho o gráfico, eu olho tendência, eu vejo os fundamentos, eu vejo como é que está o book de oferta, como é que está, se está com a pressão compradora ou vendedora, quem são os maiores compradores e vendedores de algum ativo durante um certo tempo. Então, isso vai te dando um pouco de bagagem para você analisar e falar, isso vale a pena, isso não vale a pena. Onde entrar ou onde entrar. Então, às vezes acontece de eu fazer um day trade e dá certo como dá errado também, tá? Não vai falar que o day trade, quando dá errado, é aquele quando você quer especular mesmo, entendeu? Porque acho que todo brasileiro tem um pouquinho, tem na veia lá, um pouquinho do apostador. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí da questão de olhar as empresas. O que faz, como é que você monta a sua estratégia? Como é que você faz para analisar uma empresa que você quer
está pensando em investir? Qual é o seu passo a passo, vamos dizer assim, para que as pessoas que querem começar a investir tenham um pouco um norte, vamos dizer assim? Vamos lá. Primeiro, né, é escolher a empresa. Então, vamos Sim. lá, se a gente vamos olhar qual é o setor que está nesse momento sendo um bom setor. Vamos falar hipoteticamente para a gente dar Exemplificar. exemplo. Claro. Então, vamos lá, vamos falar do setor de saneamento. Uhum. Quais são as empresas que têm saneamento hoje no mercado? Ah, tem Sabesp, Sanepar, Copasa, e se tiver algumas outras de capital fechado. E eu vou tentar ver dessas empresas, primeiro, qual delas estaria mais próximo do valor de patrimônio. Uhum. Isso é a primeira referência, é ver a situação patrimonial da empresa, o valor patrimonial da empresa. Segundo, sendo estatal, né, qual delas tem a perspectiva de melhorar a cotação? Uhum. 3, qual o histórico de distribuição de dividendo? Então, você pega que entre o governo paulista, o governo mineiro e o governo paranaense, que são as três mais famosas, cada um tem um estilo de trabalho, entendeu? Uhum. Então, tem aqueles que retêm, aqueles que distribuem mais, isso também é um fator. A liquidez da empresa, hoje, no caso aí, as três são líquidas. Qual é o histórico dela em todo esse período de investimento? Quais os investimentos que ela tem para fazer? Então, você pega, por exemplo, se você vai buscar vamos falar, no caso específico, a Copasa. Uhum. Olha a quantidade de municípios que tem o estado de Minas Gerais e olha a quantidade de municípios que tem em São Paulo. Com Uhum. certeza, eu acredito que os custos de investimentos serão maiores no estado de Minas, custo de Uhum. manutenção, porque geograficamente é maior. Sim. Então, a tendência, por si só, de se gastar mais, é lá. E tem também questões também que pode se envolver sempre o quê? Se o papel tem ou não tem notícia. Sim. Então, qual é a notícia? Vai Uhum. privatizar? Não vai privatizar? Isso acaba fazendo a cotação se distorcer também, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Só aí já te passou, acho que uns 4 ou 5 análises. E Uhum. outra, se ela tá num preço bom, se ela já faz tempo que está nesse preço, quem são os compradores do papel? Então, assim como a Uhum. gente também é um profissional de investimento, aqui está para auxiliar, então eu tenho muito acesso ao computador e eu fico olhando as cotações praticamente o dia inteiro, entendeu? Porque, assim, além de trabalhar para a nossa carteira, a gente também auxilia os clientes, né? Na parte dos investimentos. Uhum. Perfeito. Deixa-me fazer uma pergunta. Você costuma olhar o fluxo estrangeiro na Bolsa? Porque eles têm, vamos dizer assim, uma participação relevante para fazer a Bolsa subir ou descer. Né? Cerca aí de 54%, 58% do fluxo de capital, às vezes, que circula na Bolsa é dinheiro estrangeiro. Muitas pessoas não falam a respeito disso, você não vê muita notícia falando sobre isso, agora até tem saído mais um pouco notícias sobre os fluxos de investidores estrangeiros. Você observa isso, você acompanha cirurgicamente esse movimento, como é que Não, você faz? cirurgicamente não, mas eu acompanho, tanto que os meus filhos que cuidam das minhas redes sociais hoje, justamente a gente sempre faz esse comentário. Perfeito. E eu acho que na quinta-feira, eu acho que eles postaram alguma coisa a respeito de fluxo estrangeiro, o quanto Uhum. de dinheiro está vindo aqui para o mercado. Sim, Está entrando de recursos aqui. sim. Eu lembro que eles fizeram uma postagem, então eu costumo acompanhar também, a gente é assessor, eu participo de tantos grupos de WhatsApp, de Telegram, e eu acabo Uhum. recebendo informação, claro, né, a gente acaba recebendo, né, Cláudio, Uhum. informação do mundo inteiro, né? Sim, Então, sim. assim, a hora que você está aqui, está recebendo de
de outros países, então a gente tem que ficar informado. Tá? Só para colocar um adendo aí, eu costumo Sim. acordar às 4h da manhã, 4h15 da manhã, já começo a dar uma espiada nas notícias, mas também Aham, sou uma pessoa que eu durmo cedo também. aham. Muito bem. Ainda falando dos estrangeiros, né, se a gente for olhar o que aconteceu esse ano com a Bolsa, a gente tem um fluxo de capital aí estrangeiro, um saldo positivo de mais de 84 bi, dados últimos que eu observei. Ao mesmo tempo, a gente tinha aí uma saída dos institucionais em torno de 117 bi, mais ou menos. Os fundos de pensão, eu tive observando que estão com a maior locação em renda fixa de toda a história. Acho que quase 80% do capital em renda fixa. O que é que os estrangeiros estão vendo e que os nacionais não estão enxergando? Então, eu acho que assim, o fundo de pensão, a gente sabe disso, né, Cláudio? Ele tem Uhum. que garantir lá Sim, o tem uma complemento da postura aposentadoria. conservadora. E é muito conservadora. E o que acabou acontecendo com algumas empresas nesses últimos 4 anos, vamos lá, o caso específico de Petro, que muitos dos fundos, boa parte da carteira é lastreada em Petro, Uhum. eu acho que muitos deles acabaram saindo da renda variável, desses papéis que já estavam há muitos anos carregando na carteira e tiveram uma excelente oportunidade para sair. Eles Uhum. saíram com as ações aqui em cima e pegaram a renda fixa aqui em cima. Sim, sim. Então, é o famoso tudo de bom. Então, eles Aham. saíram com o Petrobras, vamos ver, os que tinham Petrobras na carteira saíram com a cotação no valor de patrimônio, hoje de Sim. Petrobras, recebendo 50% de dividendo e com renda fixa pagando acima de 10%, 12%. É uma posição conservadora. E outro é que o mercado, ele é um mercado de oportunidade. Sim. Então, assim, quanto que eles conseguiram ajustar as posições e o quanto que eles vão garantir as posições para frente. E outra, Uhum. tá? Vai assumir um novo governo ainda, é plausível. E o estrangeiro, a gente sempre fala isso, eu sempre falei isso, o dinheiro deles hoje é 5 contra 1 ou 6 contra 1. Então, Aham. eles vêm com uma posição muito mais forte. Então, Eles ganham no câmbio isso na valorização, né? na valorização. Então, assim, quando eles vão comprar um papel de R$ 1, a gente precisa de 6, a gente precisa de R$ 1 para comprar um. Eles vêm Uhum. com o mesmo dólar, eles compram 6. Isso, Então, perfeito. acaba impulsionando bem a carteira. Então, por isso Uhum. que eu acho que esse fluxo estrangeiro, ele está forte, eles acreditam ainda que, vamos ver, que esse governo que foi eleito, ele não venha machucar tanto, Sim, porque se vier a machucar, você vai te recordar que em 2008, quando nós tivemos uma crise de confiança lá de crédito sim, nos Estados Unidos, eles vendem, eles fazem dinheiro no mundo inteiro aonde tem comprador. Não isso. é, eles não colocam lá, eu quero vender as ações a R$ 1. Não, onde tem comprador é 20 centavos, vai embora. É É isso que eles mercado. fazem. A mercado, Aham. literalmente. Uhum. Perfeito. É, Muito bem. A- Seu pai tem falado muito sobre o aluguel de ações. Ele tem defendido essa posição de que muitas vezes os fundos fazem movimentos muito fortes de pressão sobre empresas. Citou já o caso do IRB, da Cielo, da Cosan, acho que da Vibra Energia também, ele citou, e recentemente ele fez um vídeo falando sobre Oi. E que isso é impossível uma empresa ter a sua cotação sustentada, né, a partir do momento que existe milhares de ordens de venda jogando para baixo. E que isso causa uma grande distorção, inclusive ele fala que esses fundos não são tributados, que isso não é justo, que eu também concordo. Como é que você vê esse assunto da alocação? Como é que você dá a sua Olha só, opinião sobre isso? eu acho que assim, a alocação de ações, você pode pensar nela também como um instrumento
financeiro, onde você Sim. possa tirar um partido de percentual, alugando as ações. Mas o que acontece com algumas empresas, essas que você citou, é justamente que aí eu acho que exageram. Tá? Sim. Na minha visão, eu acho que assim, não, eu sou contra qualquer coisa que você vá regular o mercado para poder não ser favorável ao mercado. Tá? Eu acho que a gente tem que ter instrumentos que possa dar liquidez ao mercado e às vezes, uma posição, alguém que está vendendo as ações, às vezes ele pode estar contribuindo para quem quer comprar aquela posição, e às vezes não tem, e isso são estratégias. Eu acho que o que poderia ter é assim, algumas empresas teria que ter um limite para ter uma posição vendida. Então, você pega lá, por exemplo, recentemente, nós voltamos a ter uma posição vendida em IRB de 35% do free float. Uhum. Eu cheguei aqui, eu tenho clientes que tinham posições alugadas, 550% de aluguel. O cara pagando 550% de aluguel nas ações. Uhum. Quando que a IRB vai valorizar 550%? Mas ele conseguiu alugar a posição dele por 550% ano. Então, se você pegar isso daí, dá mais de 3% ao dia. Uhum. É muita coisa. Mas nem o cartão de crédito cobra isso. Uhum. Então, eu acho que assim, teria que, na minha visão, eu acho que um número que seria razoável teria que ter um percentual da empresa. O cara quer vender 35% da empresa, o aluguel vai custar 1.000%, 700%. Você inibe aonde? No custo. Então, se o negócio fica muito caro, não vai acontecer Diminui, isso. exatamente. Vai diminuir bastante. Mas o que é? É o que você falou. Por ser muitos fundos que operam, que fazem trade, que fazem estratégia, ou às vezes muitos fundos que foram lá, analisaram, pesquisaram e falaram assim, cara, não vale isso. Eu acho que está errado isso aqui. Então, a IRB, ela teve dois casos, né? Quando ela custava 40, ela não valia 40, entendeu? E eu acho que a 90 centavos também não era para estar nessa cotação também. Então, acho que teria que estar no meio termo aí de cotação. Mas ela vem produzindo esses prejuízos e ainda precisa se ajustar. Outra que aconteceu recentemente também, que já está com um percentual muito grande alugado, é o caso da Oi também. Sim. E a Oi tem um outro agravante também. A Oi não tem controlador, ela não tem nem acionista. Se eu não me engano, só tem um acionista que tem mais de 5%, que é o pessoal da Portugal Telecom. Que eu não me engano... Agora. Hã? É a Farrell, mudou de nome, a Portugal Telecom agora é Farrell. Então, ela tem 7,5% que eles vêm carregando isso desde lá do muito ano tempo, 2000. desde o início. Desde quando foi criada a Supertele. Eles eram investidor da Vivo, depois venderam a participação da Vivo, compraram a participação da Telemar, e assim foi. Então, você vê a que preço a cotação. Eu me recordo que acho que a Oi bateu na quinta-feira 19 centavos. Você, então, vê isso como um problema, o fato da empresa não ter um controlador, porque ela fica muito à mercê daquela equipe executiva que ali está, que é a toda poderosa, vamos dizer assim, né, o CEO e seu time, e o seu conselho de administração. Se der sorte de serem pessoas de alto nível, maravilha, mas também nem sempre eles podem estar defendendo os interesses, vamos dizer assim, dos minoritários. Eles podem estar olhando outras coisas. Como é que você enxerga isso? Então, isso é assim, quando você não tem um controlador, fica difícil, até mesmo para o próprio CEO, para o próprio conselho de administração, tomar uma posição. Mas, no caso específico da Oi, você olha assim, o conselho de administração, ele é independente. Ele é totalmente independente. O presidente da Oi é um cara muito conceituado
no setor de telecomunicações. Perfeito. Eu vejo ele como um bom profissional e, assim, a condução, desde quando saiu o Zenal Barba lá, ele vem conduzindo a empresa muito bem, o processo de reestruturação, e, claro, vai levar tempo ainda. Então, acho que na apresentação de quinta-feira, ele foi muito claro, a empresa ainda sofre com algumas coisas do passado, que são as dívidas que ela tem, mas que vem caindo passo a passo, tempo a tempo, mas o core business novo da empresa, ele já começa a mostrar resultado. Sim. Então, ele já virou a chave, Sim. mas ainda não aparece, porque ainda não deu break-even, né? Virou a chave. A dívida ainda é grande e acaba distorcendo, né, mas o operacional. A atividade Sim. já dá lucro. Sim. Entendeu? E tem perspectiva de crescimento. Entendeu? A atividade já dá lucro. Então, eu acredito que, Cláudio, esse é um case que, poxa, é um case hoje, mas assim, ela pode melhorar a cotação, ela pode ter um crescimento, mas assim, já vem há tempo acontecendo isso, já está demorando bastante. E quando começa a demorar, às vezes vai cansando, né, a cotação, e esses fundos passivos, né, de renda passiva. Opa, deixa eu pegar aqui, acabou caindo meu fone de ouvido. Não estou acostumado, até o fone de ouvido cai. Então, esses fundos de renda passiva, eles acabam pressionando. Pressionando. E outra, cada centavo, hoje é quase 4,5% no papel. Se eles conseguirem fazer 10 operações por dia, com certeza ganharam quase 40%. Eu tenho um conhecido. Ou perderam. Eu tenho um conhecido que está conseguindo toda semana fazer 30, 40 mil reais operando com Oi. Né? Então. Sim. Eu tenho alguns clientes que também operam, fazem trade. Eu tenho uns conhecidos também que. Você pega lá uma das corretoras que mais opera Oi, tá? É a corretora da Orma e a Genial. Sim. É uma coisa, é surreal ver o que esses caras operam. Entendeu? É surreal. Virou uma Disney para o especulador. Então, e o que precisa acontecer? Precisaria acontecer o quê? O mesmo que aconteceu lá em 2015 e 2016. Apareceu um CPF ou um grupo que compre uma participação relevante e, assim, que venha para compor. Que eu acredito, na minha visão, tá? Isso da minha modesta opinião, que se tivesse mais alguém com um percentual na empresa, a ponto de assumir uma cadeira no conselho de administração e pudesse auxiliar, estar presente lá, auxiliar os executivos, poxa, eu acho que daria muito mais força tanto para o conselho de administração como para o presidente. Para falar, pô, eu tenho mais alguém aqui. É aquilo que você falou, a gente não sabe se nas negociações eles não têm tanto poder, ao passo que se tivesse um dono, eles poderiam ter esse poder. Então, recentemente eu conversei com bastante amigos de outros escritórios e falei, olha, se vocês tiverem clientes ou investidores, nos próprios grupos que têm uma posição de Oi, se vocês tiverem interesse aqui no escritório, de abrir conta aqui no escritório com a gente, né? E transferir as ações para cá, para a gente formar um pool, para falar assim, olha, porque hoje com 300 milhões de ações, e nós estamos falando algo em torno de 60 milhões de reais, você consegue ter 5% do capital votante da empresa. Já consegue indicar pessoas para o conselho. Então, assim, e outra, às vezes você pode até pegar ser pessoas atuantes também. Então, imagina você ter 60 milhões de ações, 300 milhões de ações, e poder indicar uma pessoa igual você, Cláudio, que gosta do estudo,
que está acompanhando uma empresa, está lá brigando, pô, será que esse negócio está sendo bom para a empresa? Eu tenho certeza que se tivesse um controlador, um acionista um pouco mais relevante, eu acredito, tá, que poderíamos ter negociações diferentes. Não estou falando que eles negociaram bem, cada um, a gente sabe onde é que aperta o calo, né? Cada um sabe onde aperta o calo. Então, quando teve essas negociações, eu acho que foi, é o que eu falei, foi muito bem conduzida. Mas, na minha opinião, poderia ter 1% aqui, olha, uma negociação melhorzinha aqui. Eu acho que acaba ajudando. Um exemplo disso, né? A gente não conhece os bastidores, né? Mas um exemplo disso é a própria negociação que a Oi fez com a Anatel, né? Que ela conseguiu 55% de desconto na multa, mas poderia ter conseguido 70%. Mas a gente não sabe, provavelmente, para quem conhece esses bastidores, né, de relações de empresas com governos, deve ter tido uma pressão, tipo, olha, posso te prejudicar em outra coisa? Não tinha sido ainda aprovada a venda do imóvel, por exemplo. Pode ter sido ameaçado, né? Vai ficar na gaveta isso. É verdade, é verdade. Alguma coisa pode ter acontecido, mas assim, nós nunca vamos saber. Isso daí, só quem participou de toda essa negociação. E isso aconteceu no passado também com o Cielo, aconteceu com a Vibra, aconteceu com a Cosan. Sempre vai acontecer quando estiver acontecendo alguma coisa no mercado. Perfeito. Entendeu? Naquele momento da empresa. Então, Luiz, assim, eu tenho estimulado os minoritários da Oi a tentar se organizar, porque eu acredito muito nessa ideia, porque, vamos dizer assim, quase a maior, 80%, eu acho que da base da Oi de acionistas são CPFs. Óbvio que há diferenças entre eles, tem investidores mais robustos, e existe aquele nano investidor, aquele cara que tem 100 ações, 200 ações, 500 ações, 1000 ações, muito pouquinho. Mas, de qualquer sorte, eu fico imaginando que se esses minoritários se organizarem, eles podem se tornar majoritários, ou seja, eles podem adquirir essa condição de representatividade para indicar pessoas para os conselhos. Inclusive, tem um time agora da CVM que esse processo de indicação me parece que é agora o primeiro trimestre, né? Normalmente que vai ter assembleia normalmente no mês de abril, né? Tem a assembleia AGEL, né? Assembleia Ordinária. Isso. Então, tem um inscrito do canal que ele chegou a organizar um grupo de acionistas da Oi no Facebook e tudo mais, para que as pessoas procurem ele lá. Mas, veja, é algo que, assim, é uma tentativa de articulação, que eu acho que é válido. Mas, no fundo, o que a gente precisa é encontrar, talvez, alguém mais forte, vamos dizer assim, que compre essa ideia. Poderíamos, então, pensar... você ajudar nesse processo e as pessoas procurarem o seu escritório e aí, a partir daí... Isso é uma coisa que eu venho fazendo, já está fazendo mais ou menos uns 15 dias. Então, já conversei com alguns amigos, alguns clientes que têm uma exposição relevante, então eles vão abrir conta lá no escritório, devem transferir a posição lá para o escritório, porque qual que é a minha ideia? A partir do momento que eu tiver lá os 300 e poucos bilhões de ações, poder chegar e falar assim, pô, tudo bem, ó 300 milhões de ações, quem que nós vamos indicar? Quem que nós vamos colocar lá para ser nossos olhos? Aí nós vamos descobrir quem são os investidores ou não são. Então, assim, o ideal era que, se eu conseguir ter tudo isso lá no escritório, eu consigo numerar e falar, olha, temos a quantidade ou não temos a quantidade. Eu tenho lá no escritório, mais ou menos hoje, uns 50 milhões de ações, muito próximo de 50 milhões de ações. Eu tenho alguns amigos... De Oi. Tá. 50 milhões de Oi. Então, eu tenho alguns amigos fora que têm mais ou menos uns 15. Então, nós estamos falando aí em 65, 60 milhões de ações em Oi hoje. E, então, ainda assim... falta 240, entendeu? Mas antigamente faltava 300, agora só falta 240. Sim, já então, se a gente conseguir se articular e o pessoal quiser nos procurar aqui no escritório,
será bem recebido. E seria exatamente fazer esse movimento. Então, a pessoa tem hoje, sei lá, conta na Clear, no Safra, no Santander, e aí ele vai pegar essas ações dele e vai levar para a XP para a sua gestão, é isso? Isso. Aí a gente consegue montar para a gente poder, porque assim, senão esse mesma pessoa que está inscrito no seu canal, está um pouco aqui, está um pouco lá, não está em lugar nenhum. Isso. Entendeu? Então, se a gente conseguir fazer com que isso, por que não a gente depois não faz um consenso, conversa com as pessoas? Quem poderemos indicar? Entendeu? Para que possa ir lá junto com o CEO da empresa ou com o próprio conselho de administração, poder auxiliá-los e dar ideia, né? Levar a voz de uma quantidade imensa de CPFs. Porque é isso que falta, né? Porque o investidor, eu sinto muito que a Oi, ela trabalha de costas para o acionista, é o meu sentimento. Eu sou fã do Rodrigo Abreu, eu gosto dele como empresário, tive a oportunidade de conhecê-lo na época de Cisco, que ele presidiu a Cisco. Eu acho que ele está fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu sinto ele muito focado para a empresa, para a relação com os credores, óbvio, e para, sobretudo, eu diria, que para potenciais investidores estrangeiros, até que a apresentação dele é em inglês, né? Ele só faz a apresentação em inglês, porque eu acho que ele olha para fora. Eu acho que é até assim, eu acho que por ser apresentação em inglês, eu acho que é justamente assim, é o pensamento do investidor de longo prazo, entendeu? Tem o de longo prazo e tem o especulador. E eu acho que quando você faz a apresentação em inglês, é justamente para mostrar que nós somos do primeiro mundo. Isso. Eu gosto muito, não sou muito fã da língua, né? Então eu preciso lá de um tradutor do lado para. Eu escutei a apresentação na quinta-feira, eu acho que foi muito bem conduzida. Ela está naquele processo. Tá? Eu acho que falta muito pouco. Sim. Entendeu? Mas assim, tem alguns impeditivos que não deixam a cotação melhorar. Pode ser que o grupamento, eu já conversei com bastante profissionais, o grupamento ele pode ser um mal necessário para tirar o especulador, aquele cara que fica toda hora derrubando a cotação. Eu espero que isso aconteça, né? Perfeito. Esse é o nosso desejo, né? Muito bem. Então, eu vou começar a divulgar essa ideia, para que as pessoas, né, que estão nos ouvindo, e eu vou estar reverberando ao longo da semana essa ideia de que as pessoas procurem e fazem como para lhe acessar. Vamos lá. Vamos a pessoa lá. quer transferir para XP. Vamos lá. Se o pessoal tiver conta na XP, ela é só ir lá na página inicial da XP, vai lá, atendimento, troca de assessor, vem ser assessorado por nós e a gente já vai ter aqui dentro do escritório. Se vier de uma outra instituição que não seja XP, aí tem nosso site lá, luisbarce.com, entendeu? Vai lá, quero investir, vai abrir conta diretamente no escritório, diretamente comigo, tá? E depois aqui eu falo que os meus filhos acabam auxiliando de como fazer para transferir essas ações, né? Que é uma forma... É simples e não é ao mesmo tempo, né? Ele acaba transferindo e é assim, Clóvis. E também pode nos procurar no Instagram, que é @luis.barce, esse é o oficial. Cuidado com os fake news, tem muita gente... Eu denunciei 2 canais fakes aí seu. Tem muita gente tentando se passar eu denunciei 2 canais, tem uns 15 dias isso. Para oferecer outro tipo de investimento. Tá? Isso. Não falta picareta. Mas assim, eu falo sobre criptomoedas, entendeu? Mas eu não tenho investimentos, eu não ofereço nada milagroso. Até na criptomoeda, você tem que conhecer um pouco. Recentemente, o meu filho ele está abrindo uma research, né, de cripto, junto com um pessoal muito competente. Então, eles vão tentar, na medida do possível, ilustrar ao máximo esses investidores também de criptomoeda, e acho que precisa ter alguma coisa mais séria, para pessoas começarem a entender que ninguém fica rico da noite para o dia.
Isso Perfeito. leva tempo, até nas criptomoedas. E esse ano teve inverno cripto para ensinar isso, né? Mas eu, assim, eu invisto em cripto, tá? Uhum. E eu aprendi a investir em cripto, eu entendi o que é isso, e eu acho que todo mundo tem que entender um pouco. Há moedas que se pagam dividendo, que se tem renda passiva também. Perfeito. Luiz, só duas perguntinhas para a gente terminar. Então, você se considera uma pessoa otimista com o case de hoje? Você tem acompanhado e você tem entendido que Todo um bom trabalho tem sido feito? Eu acho que um bom trabalho está sendo feito. Eu compro Whey, né? Eu Tá, tenho, eu tenho Whey na minha carteira. Eu acredito que, como outros papéis, a própria Eve está muito machucada, depreciada, né? Uhum. está machucada, né? Eu acho que pode melhorar. Então, eu acredito Perfeito. ainda no case. Se eu não acreditasse, eu seria um dos primeiros a falar tanto para os clientes, para todo mundo, olha, Pula não fora. vale mais a pena. Mas Uhum. eu acredito no potencial da empresa. E é um dos Perfeito. setores perenes. Quer Sim, queira, quer não, nós vamos precisar. A gente pode não precisar do áudio, sim. mas do tráfego de dados a gente Perfeito. precisa. E fibra ótica, ela já é o presente e vai ser o futuro. Não tem por onde correr, né? Fibra ótica já é o presente e vai ser o futuro. E até apareceu uma coisa nova, né? Isso, Até exatamente. apareceu alguma coisa nova, né? E para finalizar, e você tem conversado com seu pai sobre Oi? O que é que ele pensa? Porque ele fez Eu, um vídeo recente falando do aluguel de Oi, me chamou a atenção. eu conversei recentemente com ele, sim, de Oi, tá? Uhum, Nós batemos um papo, mas assim, como ele está em outros projetos, sim, tá? Então, assim, nesse momento ele não está tendo olhos para Oi. tá. Mas, assim, se ele fez o comentário recente, Isso. justamente foi porque nós conversamos bastante a respeito do case. Pode ser que isso ele não avisa, quando você vai fazer, ele não avisa ninguém, Sim, tá? Então, pode ser que num dado momento, se for interessante, daqui a pouco vocês podem ver que ele pode, se for interessante, se ele vier comprar, ele sempre vai buscar hoje, desde 2003 para cá, quando ele monta a posição em empresas, hoje ele monta a posição para ter percentual de empresa, para ter posição no conselho, perfeito. para poder ajudar a gerir uma empresa. Muito bom. Luiz, olha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Eu queria agradecer enormemente. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa para os inscritos. A gente tem um público muito heterogêneo aqui, tem pessoas já com 20, 30 anos de bolsa, tem gente que está começando agora, tem pessoas já sêniores trabalhando em empresas, tem empreendedores, tem jovens também, tem pessoas com 12, 14, 15 anos investindo já com a ajuda dos pais. E eu acho que você trouxe tudo de uma forma muito didática, muito simples, que eu acho que deve ter sido compreensível para a grande maioria do público, e eu te agradeço enormemente. Mais uma vez, obrigado, tá? Fico feliz pelo convite. Sempre que tiver outros convites, pode me chamar, que eu estou à disposição. Eu, a partir de agora, do próximo ano, eu devo voltar com as minhas lives, com o meu YouTube. Como o escritório teve um crescimento bem expressivo nesse último ano, então eu acabei tendo que dar uma segurada na parte de live, na parte de YouTube, Instagram. Mas assim, ó, pode nos procurar. Então, assim, quer procurar no escritório? luisbarte.com, você vai achar lá no nosso site. No Instagram é @luis.barce, esse é o oficial, não entre em outro. Eu não Sim. ligo oferecendo, eu escrevo, Uhum. eu respondo lá, entendeu? Pode Uhum. meus filhos, e pode nos chamar, tá bom? O Ok. telefone que vocês vão ver lá no site é o meu telefone pessoal, eu não tenho telefone comercial, nada disso, tá bom, bonitão? Tá ok, Luiz. Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigado a você, então. Tchau, tchau. Bom Tchau. final de semana. Para você também. Tchau.